que é negro não é bom, não é... Isso já vem historicamente. Já vem historicamente. Desde os tempos da escravidão. Sim, e vai passando de pai para vai filho. passando. Né? Então, tanto que para as macumbas, né, porque vamos falar que a explosão da Umbanda ou essa divulgação aconteceu ali em 1908, quando Zélio Fernando de Moraes, né, incorpora o Caboclo das Sete Encruzilhadas e efetiva, né, naquele momento a Umbanda. Mas naquele momento o kardecismo estava em alta. Então muita gente fazia umas mesas girantes, fazia umas mesas brancas, né? Tanto que Zélio é atendido por uma mesa branca. Agora, Antônio, Uhum. o kardecismo nasceu na França. França, sim. A Umbanda, muita gente acha que nasceu na África. É brasileira. A Umbanda é brasileira. O Candomblé é África, né? O Candomblé também é brasileiro. Porque ele O Candomblé também é brasileiro? se eu estiver errado pode me corrigir, mas é brasileiro, porque não existe o Candomblé na África. O Candomblé ele é a união de cultos, né, de nações africanas. Porque lá na África, o continente é gigantesco. Então você tem várias nações, né? Então as nações cultuam orixás, né? Orixá, ele é uma força divina, uma força de Deus. Então Deus é um só, então nós umbandistas somos monoteístas, Deus é um só. E as suas divindades, as suas manifestações têm nome. Então quer dizer que não tem outros deuses para um umbandista. Não. É um Deus e os outros seres. Seria tipo os anjos para os evangélicos. O arcanjo Miguel, o anjo Gabriel. Sim. Dá pra gente imaginar algo assim. Sim, então Deus criou o mundo. Para criar o mundo, ele tem que criar no vazio. Então para você criar algo, ele tem que ser criado em algum lugar, que geralmente está vazio. Nesse momento ele cria o orixá Exu. Exu é o vazio. Nesse vazio, Deus cria Oxalá, que é o Criador, né? Que é aquela imagem que a gente vê de braços abertos no nosso altar, né? Que pensam que é Jesus Cristo ali. Para a gente, ele é sincretizado com Oxalá, aquele Pai Oxalá. E ele vai criando os pontos de forças a toda a terra. Então, as divindades, os poderes divinos vão ganhando nome. Então, qual o nome de Jesus na Umbanda? Jesus é Jesus mesmo. Jesus é Jesus mesmo. Sim, ele não tem um nome específico lá? Não. Pelo fato de não ser cristão, né? Então a gente traz o sincretismo com aquela imagem de Oxalá, como ele é o Filho de Deus, Oxalá, então Oxalá o Criador e tudo mais. Dependendo da nação, existem vários Oxalás. Porque existe o mais novo, o mais velho, três tipos, cada um vai recebendo um nome. Nesse momento aqui eu não vou lembrar de cabeça, mas tem. Porque acontece, como ali na África é muito grande, são várias nações, então culto de nação Yorubá, culto de nação Nagô, são nações e ali nessa nação vai ter os cultos, né? Tudo isso vem para cá, para virar Umbanda, como dentro dos navios negreiros, do tráfico de escravo. Né? Então, é assim que vai ter o início. Porque quando acontece ali e lá na África era assim, o tráfico de pessoas era de negro para negro. Então, quando um invadia a aldeia do outro ou ganhava território, aqueles que perdiam eram tratados como mercadorias e eram vendidos. Os brasileiros levavam, como os portugueses, né, traziam para cá como mercadoria. E aí você tinha todo tipo de espiritualidade ali, todas as nações ali. Quando chegavam aqui, tinham que ser convertidos para o catolicismo, né? Para não perder a vida. E aí começa o sincretismo. Jesus Cristo, Oxalá. Então, quando o negro se curvava diante de uma imagem de Jesus Cristo, para ele estava cultuando Oxalá dentro dele. Né? Então, para poder viver, para não morrer, para não sofrer as penalidades. Então, Oxóssi, que é o meu orixá, que é o orixá das matas, né? De todas as matas mesmo, do poder expansivo do vegetal, é São Sebastião, por conta das flechas de São Sebastião. Então, aí vai acontecendo esse sincretismo, né? Por isso que tem terreiros que trabalham uma Umbanda mais... como é que a gente pode mais raiz, né? Então, ainda tem essas imagens, mesmo sabendo que não tem problema nenhum você colocar, hoje em dia, as imagens de orixás africanos, né? Então, vai ter, como cada terreiro tem a sua característica, por mais que eles sigam uma Umbanda, não tem problema nenhum. E o sincretismo vem daí. Não sei se a gente perdeu o caminho aí. Não, perdemos não.
Eu quero entender um pouco melhor como é que nasce a Umbanda. Você falou do nome, qual é o nome da pessoa que recebe pela primeira vez? Você falou José, alguma coisa aí? Zélio Fernandino de Moraes. Isso. Dia 15 de novembro de 1908 é oficializada a Umbanda no Brasil. Se eu não me engano, eu li uma vez que ele incorpora com, acho que 7 encruzilhadas, Isso, o caboclo das 7 encruzilhadas. 7 encruzilhadas? O caboclo das 7 encruzilhadas. Porque assim, a história dele... E ele tava numa sessão do quê? Do kardecismo? Sim. Ah, tá. Era uma sessão espírita kardecista, de repente tem alguém... Porque ele era assim, ele era de uma família muito bem financeiramente, né? Família de médicos, e ele tinha uma doença que ninguém conseguia... Eles definiam como doença, mas assim, às vezes estava bom, às vezes estava ruim, levantava da cama, passava dia dormindo, ele não tinha uma constância de melhora. Sendo família de médicos, ou tendo médico na família, teve uma hora que falou assim, olha, aqui não tem mais nada. Você não quer levar para ver se tem algo espiritual? E leva no kardecismo, uma mesa branca, né? Vamos fazer pontuar uma coisa aqui. Eu acredito, não sei como que tá hoje, não posso falar. Mas sempre foi mal visto entidades afros no kardecismo no passado. Sim, inclusive nesse momento que Zélio vai neste lugar, né? Eu acho que eu cheguei a ouvir, porque assim, já é uma coisa mais de 1908 aqui, né? Uma coisa, então eu acho que tem gravação desse dia, inclusive. Porque os diálogos são muito bem detalhados. Então ele entra, né? E aí vai chegar no que você acabou de falar. Quando ele entra, tá ali, estão os médiums, né? Ele senta. Ele já começa... E geralmente nas mesas não tem nada, né? É só a mesa branca mesmo, não tem nada, no máximo uma água. E ele fala... A hora que ele entra, ele fala, tá faltando uma coisa. Ele vai do lado de fora e traz uma rosa branca. E coloca na mesa. Começa o diálogo e tudo mais, e aí os médiums ali começam a conversar com ele. E ele começa a perceber que existem esses espíritos afro, esses espíritos ancestrais de índio, sabe? De negros, índios, essa classe menos favorecida da época. E ninguém incorpora eles. O pessoal quer incorporar o médico, quer incorporar o advogado, esse tipo de pessoa, né? Sem julgar, mas era o que estava acontecendo ali. E ele fala, e ele pergunta, por que vocês não estão incorporando os espíritos menos favorecidos, ou os espíritos ancestrais que estão aqui? Que aí, não deixam de ser espíritos de luz. Não deixam de ser espíritos de luz. E aí, começam a questionar, mas o que você está vendo? E aí começam a ver ele com... Assim como minha esposa e a Adri que frequentam o nosso terreiro, os que conseguem ver, visualizam ele vestindo vestes de um padre, né? E perguntam, mas quem é você? E percebe que ele está falando diferente, né? Mas por que você fala desse jeito chulo, ou desse jeito menos sofisticado? Por que você fala desse jeito chulo? E ele começa a explicar e, quando questionado das suas vestes, ele fala, porque numa das minhas encarnações, eu fui Frei Manuel de Malagrida. Frei Malagrida. Mas, se você precisa de um nome, nesse momento, o meu nome é o Caboclo das 7 Encruzilhadas. Né? Então, ali naquele momento... E aí ele fala que no dia seguinte, na casa do aparelho, na casa do cavalo, na casa do médium, do Zélio, às 8 horas, ele ia fazer o atendimento e quem quisesse podia ir para lá. E ele vai. No dia seguinte, por volta de 8 horas, na casa do Zélio, ele faz um atendimento. As declarações são que muitas pessoas foram. Ele incorpora o Caboclo da 7 Encruzilhada, ele recebe também o seu preto velho, e aí começa a... Como eu vou explicar? Porque não tinha nada na mesa do kardecismo, e geralmente as entidades trabalham, o preto velho trabalha com um cachimbo, um caboclo com um penacho, um terço, muitas vezes uma preta velha, um baiano com um facão, e aí ele pede, quando ele incorpora o preto velho dele, ele fica pedindo o cachimbo que ele deixou no toco lá fora, né? Então, não que lá fora tivesse o cachimbo dele, mas ele começa a pedir porque ele traz essa memória ainda. E dizem que naquele dia foi feito muitos milagres e muitas pessoas saíram muito melhores ali. Então, esse é um trecho, se eu errei em algum lugar aí, né, que é muita informação, mas ali oficializa. Rio de Janeiro, né? Isso. Por que oficializa, Eric? Porque em torno, e aí falando dos espíritos, como era
pessoa só queria receber os médicos. A Umbanda acontece muito na marginalidade, que na época são as margens da alta classe social. Então, nas margens, então acontece nas favelas, acontece na marginalidade, os malandros da Umbanda, porque acontece à margem da sociedade. Já acontecia, já estavam recebendo espíritos com essa fala, né, não tão robuscado como eles gostavam de falar, já estavam tendo essas macumbas, né? Então, o Zélio vem ali para efetivar, né, a Umbanda. E Umbanda, ele dá o nome de Umbanda, na pronúncia que ele faz, fica como Umbanda, e ficou Umbanda. Foi o que ele pronunciou Foi ali. o que ele pronunciou. Então, vai ter N explicações, Umbanda, uma Eu imagino banda. que o nome em si não faz tanta diferença. Não, o que ele quis ali foi falar que estava acontecendo isso em volta, né? E que tá tudo bem. Tá tudo bem. Então, a Umbanda é brasileira. Perfeitamente. Vamos lá. Você viu o episódio da sua mãe Sim. no banheiro. E você viu. Fizemos aí um grande parênteses, mas e aí? E essa energia é muito forte. Depois que ela faz, né, a gente enterra minha mãe. A gente começa a tirar... Você só viu uma energia? Você só sentiu ali? Sentiu viu não, sentiu. Ver não vi, mas uma energia... Não sei como a gente pode explicar que a gente sente uma energia branca, né? Talvez tenha visto algo muito pouco aqui. Sumiu, fez com que eu tivesse força para aquele momento, porque para mim eu estava enfrentando algumas coisas ali que eu não estava acostumado, principalmente a sua mãe morrendo nos seus braços. Depois que minha mãe faz a passagem, eu e minhas irmãs, a gente vai tirando as coisas dela ali de casa, né? Depois de alguns dias. E às vezes está conversando sobre uma outra coisa, conversa aqui, conversa lá. Porque a mãe gostava tanto de tal pessoa. E aí nós estávamos em 3, nós somos em 3 irmãos. E aí, pá, cai um livro, abre a foto da pessoa. Você Que fala, isso, cara. Exato, não, a gente falava mãe, né? Foi uma Depois, maneira... Vamos contextualizar Sim. esse negócio. Sua mãe faleceu, passou tudo o período ali. 2 dias ali a gente começou a arrumar as coisas dela, né? Sim. E tinha um guarda-roupa muito grande no quarto dela. Minha mãe um pouco acumuladora, tinha muita coisa ali. E a gente tá tirando e tentando tirar de uma forma mais respeitosa e tranquila possível, até para que a gente não sofresse ainda mais. Então, nossa, a mãe gostava tanto de tal pessoa, né? Poxa, tinha um carinho assim, assim, assado. Porra, do nada, cai um caderno, que eu gostava de escrever, pum, cai um caderno, pá, abre a foto da pessoa, falou, não é possível. Aí a gente começou da pessoa que a gente tava conversando ali, sabe? Olha só, aí cara. comentava uma outra coisa. Um negócio sobrenatural. Sim, aconteceu umas 3 vezes isso, né? E um olhando pro outro assim, falou assim, minha mãe chama Marinês, né? Dona Inês. Porque a energia fica muito ali presente, né? Esse desprendimento demora um pouquinho. Às vezes a pessoa tá ali ainda, ali, né? Dependendo né? do caso, desprendimento, né? depende muito. E aconteceu. Deu uns 3, 4 meses, porque a sequência foi assim, né? Porque a desgraça nunca vem sozinha, né? Ela é um bicho companheiro, ela vem uma em seguida da outra. Eu perco minha mãe, depois de um mês eu perco o emprego, depois de mais um mês eu perco o emprego, né? Passou um dia. Se fosse biblicamente falando, a gente dizer que você passou o dia mal, o período, né? Um furacão na sua vida. E logo em seguida eu consigo uma melhora ali de emprego, um emprego muito bacana, que estava querendo fazer muito tempo. Aí veio uma reviravolta. Sim, nesse prazo. E isso a gente está falando ali de outubro, novembro, e aí em janeiro do ano seguinte, isso é em 2018, eu falo, poxa, eu queria agradecer. Vou pesquisando um pouco sobre Umbanda, sobre o que poderia ser aquela força e tal. Dou um Google, e aí é uma história muito bacana. Eu dou um Google, então eu moro aqui no Parque Industrial, próximo de onde a gente está. A Vila Industrial é um lugar onde tem muitos terreiros de Umbanda, né? Historicamente falando, porque é próximo do centro, por causa de Campinas ser muito ligada à escravidão. E ali é a FEPAS, então tudo que chegava em Campinas chegava ali, né? A gente tá perto ali na vila. Que é o transporte ferroviário. Ferroviário. Então ali tem muito terreiro de Umbanda, porque naquele momento estava em alta e tudo mais, tem N explicações. Mas eu dou um Google. Falei, poxa, mas eu vou em qual terreiro? Eu dei um Google. Mas, o que exatamente te fez sentir de ir para um terreiro? Vontade de agradecer, porque eu estava bem naquele momento. Sabe vontade de agradecer? Mas por que não na Nazareno ou no Testemunho de Jeová? É que eu não sei explicar. Eu acho que... eu acho que... E você lembrou do... bem lembrado. Porque assim, uma das coisas que me incomodava um pouco é a minha mãe ter sido uma pessoa tão boa, né?
poxa, defeito todo mundo tem, mas sempre ajudou o próximo, sempre fazendo bem e tudo mais, como é que ela não vai para um lugar bom só porque não disse eu aceito Jesus? Falando especificamente de uma religião. É um questionamento Pô, interessante. minha mãe foi boa pra caramba, cara. Sabe, se sacrificou a vida inteira pra criar os filhos. Passamos dificuldade, tava sempre ali. Um prato de comida dava na boca dos três. Um prato de comida, arroz, feijão, amassadinho na boca dos três ali. Passamos por várias dificuldades. Sempre que ela tinha um êxito na vida, dividia com a gente, tava ali. Sempre foi uma pessoa boa, sempre quis ajudar. Como é que ela faleceu? Não vai pra um lugar bom. Só porque não disse uma frase, ou se disse nos últimos dias, o que isso vai mudar em tudo a Toda vida a história. dela. Então isso Te pegava. me pegava um pouco. Dou o Google e vou num terreiro,